Vou baixar um pouquinho, né? Que a Jovelina, ela, quando ia alto, ia alto. Era baixo, mas era alto também. Deixa comigo, que eu seguro o pagode, não deixe cair. Sem vacilar. Aí vocês dizem, tá bom? Eu seguro o pagode, não deixe cair. Sem vacilar. Sem me exibir. Só vim mostrar, o que aprendi. Eu sou partideira da pele mais negra que chego pra improvisar. Já vi partideiro que nunca vacila, entrando na fila, querendo versar. Eu dou um aviso que meu improviso é sério, é siso, não é de brincar. Otário com aço eu mando pro espaço, eu samba, eu faço o bicho pegar. Eu quis começar com essa, porque eu lembro um dia, claramente, assim, a Jerusa chegando numa das aulas, e muito feliz cantando isso. Sem vacilar. Sem me exibir. Estrelinha, Jovelina. O que é Jovelina? Eu sou muito ruim de imitação, então eu vou descrever. Ela dizia que Jovelina... O que é Jovelina? E já vinha dando aula. Estava vindo o seu Peugeot, que ela dirigia ainda, e ouvindo isso. E ela falava, é bem eu isso. Sem vacilar, sem me exibir. Só vim mostrar o que aprendi. E a Jovelina também, como a Jerusa, né? A Jovelina era partideira no ambiente do samba, do Partido Alto, que é um ambiente muito masculino, só que ninguém levava uma com ela, não. Ela chegava ali e os marmanjos bolavam. Ela era uma partideira muito respeitada, né? Assim como a Jerusa nos ambientes que ela ia, né, como mulher e com as ideias dela, dessa mulher que a gente está aqui reunido para fazer essa homenagem, né? Acho que é a gente se juntar para lembrar. E lembrar tem a ver com esquecer. Ela sempre falava, a lembrança tem a ver com esquecimento. Né? Naquele livro Memórias, Armadilhas da Memória, tem um capítulo memorável que fala o esquecimento como pivô narrativo. Né? E eu e o Vitor, a gente anda... Salve de palmas para o Vitor e para todo mundo que organizou. Ei. Programa de auditório, gente. Sou apresentadora de programa de auditório. Então, aplausos e tudo isso. Ei. Aconteceu alguma coisa com esse mic? A gente se encontra, né, para conversar. Nós somos os últimos, acho, orientandos, né, da Jerusa, e a gente ficou se encontrando depois de abril, né, depois que ela fez sua passagem, e a gente era para discutir o trabalho, mas a gente ficava só conversando, lembrando história, e a gente se encontrava de novo e ficava lembrando história. Eu acho que o que a gente vem fazer aqui também é não deixar que ela seja esquecida, né? Sempre lembrar, esquecer e lembrar, né? O sagrado e o profano e tudo isso que ela ensinava para a gente. Então, muito obrigada a todo mundo que colou e que está aqui hoje. Vamos trazer aqui, né, nessa arena, nessa roda aqui onde já passaram tantas coisas, esse nosso axé e que chegue até ela, onde quer que ela esteja. Então, para abrir aqui os trabalhos dessa noite, auspiciosa, né, que as ruas estão aí pegando fogo também. A gente também está aqui na movimentação, né, falando de arte, de cultura e de Jerusa. Então, vamos chamar a Jurema Paz para abrir a nossa noite. Barulho, faz favor! Animação, gente. Jerusa era animada. Então, esse negócio assim, caída, ela não gostava. Boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui com o meu amigo Webster. Faço parte do grupo do professor Amálio Pinheiro, Barroco e Mestiçagem, e acompanhei, junto com o grupo, sempre a presença de Jerusa, que também compartilhava das mesmas ideias e dos pensamentos, e sempre que tinha qualquer evento, ela pedia para eu cantar uma música na abertura, e ela sempre pedia essas duas músicas que eu vou cantar aqui. Uma que é Pra Que Discutir com Madame, né? E uma outra com a trova, que representa como se fosse uma música, um hino campesino, né, da América Latina. Então, vamos lá. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar.
Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, por que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil aperto, vocês vão ver gente dançando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus, que horror. O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente dançando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus, que horror. Samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Brasileiro na batata é que tem valor. Tenho certeza que João Gilberto e Jerusa estão agora dançando essa bossa nova, né? Vamos que vamos. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto, la tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, cariño, calor y fruto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lai, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Morena tierra sembrada por la injusticia, el dolor, por la injusticia, el dolor. Morena tierra sembrada por la injusticia, el dolor. Mirando el sol acostada de pueblo trabajador, de pueblo trabajador. Te beso el surco mojada de pueblo trabajador. Caña dulce, caña brava,
yo soy como la caña, que yo soy como la caña que crece en la inmensidad. El cortador hilo del crisol, el cortador con su mocha tumba filo del crisol, la magia que se derrocha en la tierra del furor, en la tierra del furor, la magia que se derrocha en la tierra del furor. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lero, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que me queman y no muero. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lai, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña que crece en la inmensidad. Hermano, si te has prendido dentro de la cañalera, dentro de la cañalera. Hermano, si te has prendido dentro de la cañalera, lance en el aire una espiga que te sirva de bandera, que te sirva de bandera. Lance en el aire una espiga que te sirva de bandera. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lero, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que me queman y no muero. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lai, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña que crece en la inmensidad. Que me quema e não muero. Obrigada, gente. Muito obrigada, Jurema. E agora, vamos dar prosseguimento à nossa noite solene de homenagens e de festa também. Amálio Pinheiro vai falar umas palavras aqui. Barulho para Amálio Pinheiro! Peguei o bolso errado. Jerusa Pires Ferreira incorporava, do pequeno ao grande, do visível ao invisível, num ir e vir alegre e contínuo, as relações entre o sertão e o mundo, as grandes narrativas medievais e as mitopoéticas de cordel, as mitologias fáusticas e sua tradução desviante no Brasil e América Latina, via processos múltiplos de voz e grafia contidos na sua cultura das bordas e nas armadilhas da memória. Tudo isso que constitui o afã vulcânico de assimilação exposto por Lessama Lima como o Senhor Barroco. Por isso que, para mim, Jerusa era a Senhora Barroca. A conduta e as atitudes vocais e escriturais de Jerusa Pires Ferreira
expandem a noção de texto e a vinculação entre seus textos e sua biografia. Jerusa esbanjava, no canto, na fala e na voz, em corpo e pensamento, a alegria de ser brasileira, sendo internacional. Desdobrava uma potência natural e nativa para conviver com figuras extraordinárias no plano mundial, com quem travava amizade cotidiana, a quem traduzia e publicava, tais como Paul Zumthor, Henri Mechonic, Ivanov, Meletinsky, Martim Barbeiro, Desidério Navarro e tantos outros, e conjuntamente com pessoas de toda a extração social, parentes próximos e afins, secretárias e enfermeiras, inúmeros alunos, mais um grande painel de cantores, cordelistas e habitantes dos sertões e periferias. E uma penca infindável de amigos. Tudo isso era colocado em circulação afetiva de um modo relacional que desafiava, na materialidade do cotidiano, as velocidades e os saberes. Isto quer dizer que os gestos gráficos e orais se entrosavam aos gestos de todo o dia. Estes saberes eram enxertados a partir de nexos miúdos, mas vertiginosos. As teorias sobre ritmo, por exemplo, que Mechonic elaborava sobre a escritura de Spinoza e sobre o traduzir, poderiam provir, por exemplo, muito mais da garganta de um sertanejo, mais próximo, por isso, de um João Gilberto, do que de um homem letrado. O conhecimento jerusiano, como queria Garcia Lorca, era um batimento cardíaco que subia pelas plantas dos pés e saía pela voz ininterruptamente. Alcança a Jerusa o que Júlio Cortázar dizia de Lezama Lima. É um primitivo que sabe de tudo. Entre o saber de Lezama e o de um europeu, há a diferença que vai da inocência à culpa. Jerusa é uma dessas grandes primeiras senhoras, desde os primeiros começos do continente, ouvindo, reunindo e traduzindo pássaros. Esse estado presente de atenção aos ritmos da tribo impõe um contínuo entre texto e biografia, vida nos processos criativos. O internacional no regional. Nada serve mais a Jerusa do que um verso conciso de Lezama Lima. Sentado dentro de mi boca, assisto al paisaje. Ou seja, sentado dentro da boca, assisto à paisagem. Jerusa situa suas bordas como uma pertença múltipla e uma cosmopolítica. Poderíamos, cito-a, até dizer que estamos preparados para embarcar, em certo momento, no ônibus, à espera de ver a falsa loira de Carlos Reichenbach ou mesmo participar do mundo circense de Mazzaropi. É difícil isso aqui. Por isso que Jerusa é a Nossa Senhora Barroca, de Feira de Santana para o mundo, que baixou e baixará sempre em nossos terreiros e subúrbios. Obrigado.
Obrigada, Amália. É difícil, é muito emocionante, né? O Amália que esteve sempre muito perto, né, da Jerusa, assim, essas amizades prosseguem na memória, mas dá muita emoção na gente, assim, de lembrar. E agora eu queria chamar aqui uma pessoa também da qual a Jerusa sempre falava com muito carinho para a gente, seus alunos e alunas, Arnaldo Antunes. Boa noite. É uma alegria estar aqui prestando essa homenagem para a nossa queridíssima Jerusa, grande amiga e, enfim, ficar tendo essas lembranças. O Amálio já disse tudo, né? Mas eu fiquei aqui lembrando, né, dos nossos encontros em São Paulo, em Salvador, na Espanha, algumas vezes que eu fui ao Centro de Estudos da Oralidade aqui na PUC, convidado por ela para falar com o grupo. E lembrando principalmente da vivacidade, né, da Jerusa, assim, da maneira alegre, né? Ela gostava muito de cantar e, enfim, muitas histórias. Lembro dela cantando junto com o João Donato uma noite no apartamento dela, que foi memorável. E, enfim, a Jerusa era uma pessoa que sabia, enfim, uma dessas pessoas que juntam a coisa da erudição com a coisa da sabedoria. Quer dizer, é uma junção não muito comum, e ela sabia muito bem, e por isso também ela sabia fazer essas pontes, né, entre o antigo e o novo, entre o escrito e o oral, entre o culto e o popular. E ela, enfim, transitava com essa desenvoltura admirável, né, entre esses territórios. E é curioso porque eu pensei, quando me convidaram para, enfim, fazer essa homenagem para ela, eu pensei em fazer aqui uma coisa que transita um pouco nesse território movediço entre a canção e o poema, que, na verdade, é o que a gente sente, né, tanto na Europa da Idade Média como no sertão, na literatura de cordel, nos cantadores, né, que tem essa capacidade de fazer quase canções, assim, vamos dizer assim, ou poemas entoados. Mas eu achei curioso, porque o que eu escolhi aqui fazer para evocar nossa Jerusa tem muito a ver com a coisa do esquecimento e da lembrança que você falou logo no início. Então, vamos lá. De onde virá, de que Calcutá, de que Vietnã, de que Bagdá, de que Maracanã, de que lugar, salitre do ar, podre da maçã. De onde virá, de que Talibã, que poder de Alá, de que talismã, de que Iemanjá, de que Cunhatã, de que Paquetá, de que Jaçanã, ali tudo há, sopro de hortelã, de onde virá, de que amanhã, que DNA, que lembrança vã, que lembrança vó, que lembrança vã, que lembrança vó, que lembrança vã, que lembrança vó, que lembrança vó, que lembrança vã. Obrigado. Muito obrigada. E agora, Vitor, meu ponto, vamos ver um vídeo, né? Então, prepare o seu coração. Só um minutinho. Dá para apagar a luz ou dá para a gente assistir assim? Se puder apagar a luz.
alguma coisa que a gente preferiu evitar, como periferia ou como marginal, para evitar a ideia de marginalidade ou da periferia isolada do centro. Bordos, eu nasci na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana hoje é uma grande cidade, uma cidade assim do tamanho de, talvez maior do que São José do Rio Preto, como universidade moderna, mas naquele tempo era uma grande feira de gado, não é? E esse universo da família do meu pai, dos vaqueiros, dos cantos orais, dos contos orais, me acompanhou até pela vida inteira. E eu chegar em São Paulo, onde eu fiz o doutorado em 80, eu comecei a trabalhar com algumas dessas comparações culturais, não é? E publiquei o meu primeiro artigo sobre o tema na Revista de Antropologia em 1980, chamado Matrizes Impressas do Oral. Foi nesse momento que eu fui procurar Boris Schneiderman e falei com ele que eu estava muito aflita porque eu estava achando nas coisas nordestinas a presença do pássaro de fogo. E de onde veio esse pássaro de fogo? Se a gente pensar que há um legado imemorial, eterno, enorme, o pássaro de fogo pode ter vindo por aí. Esses contos russos e outros contos de outra natureza, as editoras popularizantes do Rio de Janeiro, aquelas editoras tipo a VEC, a Quaresma, elas faziam edições desses contos. E esses contos circulavam pelo Brasil. E, gente, sabe onde eu fui parar? Na biblioteca Monteiro Lobato, sentada naquelas cadeirinhas de criança, lendo esses contos todos, para poder perceber de que maneira essas afinidades se encaixavam. Quando eu era menina, eu mentia tanto que as empregadas ficavam horrorizadas. Eu dizia assim, eu já corri o mundo todo. E a menina, eu tinha 5 anos, elas não acreditavam, mas era uma espécie assim de destino, de comparação de culturas que estava ali. Isso não parece fantasia, não, isso é real. Voltou? Então agora, Cecília, está pronta depois desse vídeo? Assim, depois dessa. Cecília Almeida Salles, por favor. Barulho para a Cecília. Auditório. Cadê o barulho, auditório? Vai sim. Acho que eu vou sentar ali. Nossa, se já era difícil, ficou bem mais agora. Bom, na verdade, falar da Jerusa, para mim, é falar de saudades e ciúmes. Eu vou explicar para vocês. Saudades da minha amiga querida, parceira, companheira aqui na PUC. Durante anos, né, Amália, hoje nós estamos fazendo as contas, né? Ela entrou no programa exatamente no mesmo ano que eu entrei no programa. É uma parceria que começou via Amália, é uma companheira e que foi criando essa minha Jerusa. Eu fui criando, né, essa que era essa minha grande amiga, minha Jerusa. E vendo todas essas homenagens, né, no Facebook, nos outros encontros, né, que teve na Casa das Rosas, eu fui vendo todas essas outras Jerusas. E daí eu não sabia que tinha tantas. E eu fui ficando com ciúmes delas, porque tinha a minha Jerusa que eu não queria dividir. Eu queria que fosse, né? Então, e daí eu comecei a perceber que eu tinha que dividir essa minha Jerusa nessas memórias. E eu guardei 4 lembranças muito especiais agora, né, nesses últimos meses, nesses últimos anos que a gente conviveu. Que é um projeto que a gente sonhava fazer junto, que eu juro que eu não conto para ninguém, porque era segredo, e ela falava muito disso. Vamos fazer esse projeto juntos.
e nos últimos WhatsApps ainda estava isso, já vindos da Bahia, estou ainda torcendo para que façamos esse projeto juntos. Então, nós temos eu tenho essa lembrança desse projeto. E eu abro sempre o WhatsApp e vejo essa última mensagem dela dizendo que esperava levar adiante esse nosso sonho acadêmico. E depois, em seguida, a mensagem que eu mandei para ela, falando, claro, que eu tinha acabado de dar aula e tinha falado das lindas armadilhas da memória, como todos estão trazendo aqui, que tanto marcaram todos nós essa discussão. E falamos também, nessas últimas conversas, de netos. Ricardinho, você apareceu com muita força, com toda a sua importância na vida dela, falando o quanto você era importante. E, por fim, um dia ela me chamou na casa dela, disse que tinha uma surpresa. Era uma muda bem pequena de um abacateiro. Me lembrei, Vitor, do dia que você falou das árvores, né? Quando você, na sua qualificação, falou das árvores. Fui imediatamente, né, na casa dela pegar a muda. A muda foi para a minha casa em Atibaia e foi plantado num lugar que pudesse crescer muito. Ela acompanhou o crescimento do abacateiro pelas fotos que eu mandava sempre para ela de cada, né, dessa árvore que hoje em dia já está imensa. E a última vez que eu estive lá, na semana passada, eu percebi com emoção que vai dar os primeiros frutos. Agora a gente gostaria de chamar o Enio Brito. Está aqui. Barulho para Enio Brito, para dar sua homenagem. Quero agradecer o convite e dizer da minha alegria de estar aqui. Jerusa Pires Ferreira, tutora de estudos da oralidade no Brasil. Lembro-me, como se fosse hoje, do meu primeiro encontro com Jerusa Pires. Eu ia ministrar um curso sobre cultura e religiosidade popular no programa de estudos pós-graduados aqui da PUC, em Ciência da Religião. Da leitura de alguns de seus escritos, brotara em mim o desejo de conhecê-la pessoalmente. Como saldo do nosso primeiro encontro, voltei para casa com muitas sugestões, muitas ideias e alguns livros, para variar. E, principalmente, com a certeza de que o encontro não seria o último. Certeza confirmada pelo tempo, pois marcou o início de uma generosa amizade. Entre seus inúmeros méritos acadêmicos, indico apenas 2. Primeiro, o de ter trazido para o âmbito da academia a cultura popular, num momento em que ela era olhada com preconceitos e reservas. Cultura que nasceu sob o signo da dominação, em processos híbridos e marcado pela heterogeneidade. Faz-se necessário pensar a cultura e a religiosidade popular, dizia ela, para além da inferioridade e de esquemas binários. Perceber que existem outras formas de produzir conhecimento. Conhecimento gestado nas bordas. Só assim teremos um maior contato com o mundo popular, tão pouco conhecido entre nós, e com a riqueza de suas práticas. Me lembro de uma recomendação que me repetia como uma mantra. Quando apresentar a cultura e a religiosidade popular, não seja iluminista nem evolucionista, e sorria sempre. Não as considere jamais como residuais, como incapazes de produzir sentido, de produzir práticas sociais. Nasceram, sim, sob o signo da dominação, mas construíram uma forma própria de estar no mundo, um tipo de consciência específica,
Consciência fragmentada, extremamente dinâmica, ligada à vida. Compreendê-las, dizia Jerusa, exige uma hermenêutica empática. Seu apreço pela cultura e religiosidade popular era de perfil universal, não ficava coarquitado ao Brasil. Jerusa transitava pelo mundo, Portugal, Espanha, Rússia, América Latina. Pesquisadora rizomática que contagiava a todos e todos que cruzavam seu caminho. Sintetizando muito o que nos deixou sobre cultura e religiosidade popular, diria que a cultura popular e suas manifestações religiosas escondem um saber profundo, um logos sapiencial, que opera como princípio de síntese vital. O segundo mérito, o de ter reconhecido o papel da oralidade na história da cultura humana, a mescla de meios orais e letrados, apontando diferenças entre letramento e oralidade como canais de comunicação. Frente aos riscos de uma escrita logocêntrica, que esteriliza, suga a dinâmica lúdica da sabedoria oral, frente a abstrações que subtraem, retiram, saqueiam a materialidade da vida, Jerusa nos relembra sempre a necessidade da vigília da oralidade. Como bem nos lembrou Eugênio Trevinho, num breve texto que escreveu por ocasião de sua morte, perdemos uma colega de incansável resistência, cuja trajetória se confunde com a história da construção do programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo. Recorrendo a uma expressão bem popular, caipira mesmo, diria que Jerusa Pires Ferreira só podia ser recolhida num domingo de Páscoa, dia de alegria e esperança. Alegria e esperança sempre irradiadas por ela ao longo de toda a sua vida. Jerusa presente. Obrigada, professor. E agora a gente vai ver um vídeo, o Lúcio Agra, que não pôde estar aqui hoje, a gente vai vê-lo pelo vídeo. Eu estou aqui do lado dos livros que eu tenho relacionados com a Jerusa, ou livros dela mesma. Assim, eu junto todos eles num canto, que estão junto também com os livros do Renato Cohen. Eu, Renato e ela formávamos um trio que eu gostava de homenagear pensando no trio que o Elliot Sica tinha imaginado, que ele chamava de trio do embalo maluco, que era ele, Neville de Almeida e mais alguém. Nós também, nós três, embora eu não estivesse na semiótica nessa época, mas nós três também funcionávamos de certa forma assim. E foi assim que o que era chamado antigamente Núcleo de Poéticas da Oralidade, que depois virou Centro de Estudos da Oralidade, foi iniciado, assim, a partir de uma colaboração próxima entre eu, ela e Renato. Por isso estão próximos aqui também. E aqui tem alguns livros que eu tive o privilégio de fazer a capa como a primeira obra do Poussuntor, publicada no Brasil, que aprofundava essa questão da poesia oral, depois da publicação, na tradução de Amália Jerusa, de A Letra e a Voz. Aqui também tem Fausto no Horizonte, que foi um livro que ela fez com o Citec, uma coedição Citec Educ, que eu também tive o privilégio de fazer a capa, e que é um livro que eu gosto muito, e que é, de certo modo, um modelo dos livros que ela viria a fazer depois, como, por exemplo, Matrizes Impressas do Oral,
não é? Que tem exemplificações aqui no final do livro. A qualidade da iconografia dos livros da Jerusa era sempre muito boa, né? Então, tanto no Fausto no Horizonte, como no Cultura das Bordas, e em vários outros livros, ela tem uma parte iconográfica que ela coloca alguns materiais incríveis, né? Inclusive esse aqui tem a imagem, né, que ilustrou, a ilustração de Eli Borges para o jornal Ribeirão Agora, que ela reproduziu no artigo dela, Heterônimos ou Cultura das Bordas, o caso Rubens Luquete, onde ela finalmente coloca essa questão da cultura das bordas em sua plenitude, que viria a fazer parte desse livro também. E aqui eu tenho as várias edições de Performance, Recepção e Leitura, que é um livro que eu considero especial na história das traduções que Jerusa fez, porque ele teve 3 edições, das quais eu gosto mais essa aqui, que é baseada num trabalho da Lenora de Barros, e no qual se descreve em determinado momento, para exemplificar a questão da performance, o Posuntor descreve uma cena que ele vira quando era criança. E essa cena, que é uma cena de cantores de rua, ele diz que ele não consegue rememorar, nem vendo os papéis desses cantores que eram distribuídos e nem cantando as canções, porque, na verdade, toda a atmosfera, a forma inteira da apresentação é que era o conjunto, esse conjunto total era um conjunto que não podia ser quebrado em partes, não é? Ou seja, a performance resultava justamente dessa equação de vários elementos, né? O céu azul, a tarde, as meninas passando, as canções, ele adiando a ida para a Estação do Norte, onde ele iria pegar o trem para casa, enfim. É uma cena muito interessante, é uma convergência muito interessante entre ficção e teoria, e ao mesmo tempo que ultrapassa e que borra essas fronteiras e que elimina essas fronteiras, e ao mesmo tempo diz muito daquilo que a própria Jerusa realizou ao longo de toda a sua vida. Então, ter a Biblioteca da Jerusa aqui é uma forma de estar sempre com ela, de algum modo. Eu estou aqui do lado. E na sequência a gente vai ouvir um áudio da Rosane Preciosa. Quase poeta. Jerusa Pires Ferreira. É um que resolve dizer as coisas com precários aparelhos. Colheres tortas, hélices quebradas, pranchas rotas, agarrando-se em desespero ao ritmo da terra, às esperas e adivinhas, lembranças do voo de um gavião por sobre a cerca, das flores e cactos sertanejos. Cartógrafo de rotas incertas, inseguras e trôpegas, resistindo em querer dizer o que apenas pressente. Sinais de chuva, chamados do vento, desesperos urbanos e transferências à toa, de dor e alegria. Quase poeta, Jerusa Pires Ferreira. É um que resolve dizer as coisas com precários... Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque tem o lançamento dos livros lá em cima, então, se quem quiser tomar um café, uns 15 minutinhos para poder comprar o livro e tudo mais. E a gente volta aqui para a segunda parte com as homenagens, tá bom? Até daqui a pouco. Vocês estão muito sérios, gente. Vamos lá. Pode tomar um vinho também, né, Amália? Uma coisa festiva, né?